Depois do desabafo da madrugada, depois de falar sobre essa partida contra o Corinthians e trazer os questionamentos necessários acerca do trabalho de Renato Paiva até aqui, vamos falar de informações, vamos trazer notícias e novamente cobrança. Só que dessa vez cobrança por movimentações da diretoria do Bahia, por movimentações em termos de reforços, contratações. Falta pouco para poder fechar a janela de transferências e nós ainda precisamos de soluções para ver se esse trabalho desenvolvido em 2023 pode ser recuperado de alguma maneira, mesmo com a falta de capacidade do nosso treinador. A gente vai falar sobre isso, destacar a estreia de um reforço que fez a diferença e a tendência que faça a diferença de maneira mais frequente, que é Gilberto, e outras coisas mais. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Se você ainda não baixou o aplicativo do OneFootball, tá aqui a sua oportunidade. Lá tem tudo que você pode imaginar sobre o mundo da bola, além de dados e estatísticas. Você tem informações constantes do seu time do coração, do Bahia. Só botar o Bahia como sua equipe favorita. Basta você clicar no link da descrição, apontar para esse QR Code que aparece na sua tela, botar o Bahia como sua equipe favorita, ou você também pode colocar as ligas que você mais gosta lá como favoritos, que a todo momento vai pintar notificação push, vai pintar novidades. Lá tem lance também de Série A, B, depois dos jogos, e também lances ao vivo da Recopa Sul-Americana, da Libertadores, de torneios da Conmebol, tá? Não vacila, não perde tempo e baixa já de maneira gratuita o aplicativo do OneFootball. Gente, primeiro ponto para a gente poder destacar no nosso plantão tricolor de hoje, não é um ponto nada legal, né? Infelizmente, o irmão do zagueiro Gustavo Henrique, que está hoje no Sampaio Corrêa, porém emprestado pelo Bahia, acabou falecendo após um acidente. E o Bahia postou nas redes sociais: com pesar, lamentamos o falecimento do Guilherme Augusto dos Santos, irmão do zagueiro Gustavo Henrique, emprestado pelo esquadrão ao Sampaio Corrêa. Guilherme, 22 anos, envolveu-se em um acidente de carro nessa sexta no interior paulista. O Esporte Clube Bahia manifesta toda a solidariedade e apoio a Gustavo, seus familiares e amigos. Força aí para Gustavo, é um cara que chegou ao Bahia para o time em transição há um bom tempo atrás e jogou em algumas oportunidades, hoje está emprestado, foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, agora para o Sampaio Corrêa. Inclusive hoje tem essa partida de Sampaio Corrêa e Sport, né? Pode ser que o Sport, inclusive, preserve aí, né, que o Sampaio Corrêa preserve o atleta, vamos acompanhar, vamos ver, do outro lado, inclusive Juba deve estar atuando, mas força aí para Gustavo Henrique que ele possa passar por esse momento complicado, difícil, que eu não posso nem imaginar. Né? Não posso nem imaginar, mas enfim, muita força para ele. Gente, vamos trazer aqui números da partida de ontem, destacando aqui nomes que conseguiram se salvar no meio desse momento complicado, conturbado do Bahia, né? Tassiano e Cauli, na frente, foram os que tiveram mais destaque na construção do jogo, pecaram na definição, assim como o time todo, mas contribuíram para que a equipe pudesse produzir, pudesse criar, ter suas oportunidades ao longo da partida. E outros destaques no sistema defensivo chamaram a atenção. O primeiro deles, Gabriel Xavier, que desde que voltou de lesão começou a ser utilizado, principalmente nesse esquema de quatro, né, defensores, né, 2 zagueiros e 2 laterais, ele começou a ter boas performances e os números provam isso. Ontem, Gabriel Xavier foi o jogador do Bahia com a maior nota SofaScore, nota 7.7, e ele teve 8 cortes, 4 interceptações, 6 bolas recuperadas, já são números absurdos. Foram 7 duelos aéreos ganhos, né, de 13 disputados, 54%. Ele acertou 59 de 67 passes e sofreu 3 faltas, né? E acabou não tendo nenhum drible sofrido. Grande destaque para Gabriel Xavier, fazendo mais uma partida segura, centrada e muito boa, evidenciando que o problema do sistema defensivo vai muito além das peças do sistema defensivo, né? Evidentemente que na direita, a gente vai falar sobre isso ainda, na dividida é muito melhor você ter um Gilberto do que um Cicinho à disposição, fato.
mas o problema defensivo do Bahia é estrutural, né? E a gente torce para que, por mais que os problemas de julho sejam similares ainda aos problemas de janeiro, a gente veja, né, nessa dividida, na balança, a qualificação técnica dos reforços que estão chegando e dos jogadores que aqui estão se recuperando, que é o caso de Gabriel Xavier, possa sobrepor a estrutura deficitária do sistema defensivo do Bahia, né? Essa é a nossa torcida. Além de Gabriel Xavier, como eu disse, teve outro destaque interessante que foi Gilberto, né? Aqui a gente está trazendo destaque em números, mas o destaque de Gilberto foi muito além disso. Quem acompanha futebol, quem está imerso nessa realidade como a gente, consegue perceber de maneira nítida, clara, evidente, quando o jogador é diferente, quando o jogador consegue se destacar no meio dos demais. E foi o caso de Gilberto nessa partida contra a equipe do Corinthians, tá? Olha aí a nota SofaScore de Gilberto e os números. Ele teve, na sua estreia pelo Bahia, 2 chutes, né, sendo um no gol, 2 passes decisivos, acertou 4 de 5 dribles, 80%, número destacado, né? Teve 10 duelos ganhos de 14 disputados, 6 bolas recuperadas, 3 desarmes, 1 interceptação, nenhuma falta e sofreu 2. Nota SofaScore 7,5, a segunda maior do time. Estreia do cara, sem ritmo, sem entrosamento, depois de um bom tempo parado desde que acabou a temporada europeia. Ele estava nitidamente em algumas oportunidades puxando o ar, né? Cansado, exausto, exaurido, e fez a sua parte. Precisamos de mais peças de qualidade, de mais reforços para poder elevar o nível da equipe. E mesmo com o trabalho insuficiente do incapaz Renato Paiva até aqui, a capacidade técnica pode elevar o nível da equipe a ponto da gente conseguir sobreviver ao Brasileiro de 2023. Então, que venham mais jogadores como Gilberto, que contribui no aspecto técnico, mas também em liderança, né? A Gabriele Gomes, ela destacou aí ao longo do jogo. Gilberto, do banco, está super agitado. Dá instruções a Cicinho, aos outros companheiros em campo, levanta, volta a sentar. Enfim, ele já tinha demonstrado na entrevista coletiva dele, né, de apresentação, que é um jogador diferente, né, que é um jogador maduro, que evoluiu na Europa, inclusive no aspecto defensivo. Ele pontuou e isso ficou evidente na partida contra a equipe do Corinthians, né? E já no primeiro jogo provou mais ainda isso para o torcedor tricolor. Que continue assim. Boa sorte para Gilberto nesse desenvolvimento pelo Esporte Clube Bahia. E aqui, meus amigos, eu nem costumo ficar dando, não sou mais Bahia, sugestões e tudo mais, perguntando esse jogador seria uma boa. Não é o intuito dessa matéria que eu vou trazer agora. O intuito dessa matéria é fazer uma cobrança, justamente para isso. Precisamos de atletas de qualidade que possam elevar o nível da equipe. Eu acho que Douglas Augusto poderia ser esse atleta de qualidade para elevar o nível da equipe. Faltam poucos dias para poder fechar a janela de transferências. Douglas Augusto que saiu do Bahia no nível bom e atingiu um nível muito maior lá no PAOK, né, sendo destaque temporada a temporada, inclusive sendo campeão olímpico, sendo lembrado, convocado para a seleção, né, e conseguindo aí se destacar, elevar o seu nível. É um jogador que eu acredito que, pelos valores da negociação do Nantes, que está querendo a contratação do jogador, dá muito bem para a nossa realidade de hoje, para a gente poder contratar, para a gente poder buscar. Olha o que diz a matéria aqui do UOL, do Marcelo Razem e do Bruno Andrade. Ex-Fluminense Corinthians, volante Douglas recebe proposta do Nantes. Tá aí, ó. Dos principais destaques do PAOK na temporada passada, Douglas tem em mãos uma proposta do Nantes. O clube francês está disposto a pagar 3 milhões de euros fixos, o que é correspondente hoje a 16 milhões de reais, com outro valor por metas atingidas, para contratar agora o jogador. O ex-volante de Fluminense, Corinthians e Bahia vê com bons olhos uma transferência para o futebol da França, mas, por enquanto, tem visto os gregos colocarem obstáculos para que a negociação venha a avançar. Em 2022 e 2023, o brasileiro revelado no tricolor das Laranjeiras cumpriu a temporada de maior impacto na Grécia, tendo feito 36 jogos oficiais e anotado 5 gols, né, como volante. Aos 26 anos, Douglas está no PAOK desde 2019 e tem contrato válido com o clube grego até junho de 2026, tá? A gente precisa, eu não sei se essa é a análise deles, mas a gente precisa de volante. E volante com essa característica, que morde, né, que incomoda, mas que ao mesmo tempo chega, que compondo ali uma trinca com Acevedo e Tassiano pode combater e também construir, além de definir, chutar de fora da área, né? Eu lembro que Douglas Augusto tinha essa característica. 16 milhões de reais é um valor que para a realidade do Bahia hoje é acessível.
aumentando um pouco mais para poder sobrepor a proposta do Nantes, eu acho que é possível que a gente chegue em um acordo, tá? Então não é uma sugestãozinha, eu acho que é um bom jogador do Bahia, é uma cobrança. Precisamos de jogadores desse nível para a gente poder sair dessa situação. Precisamos de jogadores para poder elevar a capacidade competitiva da equipe para poder sair da situação. E para mim, dentre os nomes que já fecharam, como Camilo Cândido e Gilberto, e os nomes que estão encaminhados, como Adriel, Léo Cittadini e Rafael Ratão, a gente ainda precisa de um volante com as características de Douglas Augusto. O Bahia tentou Gregory, vale lembrar isso, tá? Mas teve a lesão e tudo mais. Então a gente precisa de um volante com as características de Douglas Augusto e de um centroavante. E a gente precisa já, de maneira urgente. E fica aqui novamente a nossa cobrança para que isso venha a acontecer. É isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?